paz. Bom, agora nós vamos falar sobre Isaías, o pecado e suas consequências. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, os vossos pecados encobrem o seu rosto, e os vossos pecados cobrem seu rosto de vós. Quer dizer, o nosso pecado encobre o rosto de Deus, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compadeça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam os ovos do basilisco e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, quebrando-os sairá uma víbora. Bom, aqui Jesus está falando, Deus está falando conosco através de Isaías 59, como eu falo sempre, né, lá no Instagram, que a primeira coisa que precisamos sempre é a palavra de Deus. Por que precisamos da palavra de Deus? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Muitos estão te ensinando falsamente palavras que não é totalmente a verdade. Muitos dizem que a lei acabou, que Jesus acabou com a lei. Não. Eu vou pelo que está escrito. Vamos em Mateus 5:17. Olha o que Jesus fala. E o que Jesus fala para mim não é mudado, porque ele diz que na palavra dele nenhum tio se tiraria. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus veio cumprir a lei que foi dada, o que os profetas falaram. A lei, além da lei que está em Deuteronômio e Levítico, também tem em Êxodo os 10 mandamentos, que tudo isso está dentro da lei. Então Jesus ele não tirou a lei continua. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Isso quer dizer que tudo que Deus prometeu e falou, Ele vai cumprir. Ele não vai deixar de cumprir. Eu queria muito que acabasse a guerra na Ucrânia. Vai acabar, em nome de Jesus. Eu não queria a vinda do anticristo, mas ele vai vir porque a palavra de Deus ela tem que ser cumprida. Nós vamos ser enganados, nós já estamos sendo, quer dizer, alguns, né? Sendo enganados por falsos pastores, falsos profetas, que falam línguas que você não entende nada, parece que estão até xingando Cristo. Eu não falo em línguas, eu já fui batizada pelo Espírito Santo de Deus, não falo línguas, Deus não me deu esse dom de falar línguas, e eu acho assim, para você falar línguas, você tem que ter quem te interprete, ou você mesmo interprete o que a palavra que você falou em línguas está falando.
Não que eu seja contra, porque eu sei que Deus usa muitos que falam em línguas, mas eu não sei falar inglês, não sei falar russo, não sei falar alemão, eu não sei falar nada disso, porque o que me foi dito, o que eu leio em Pentecoste era isso, que tinha muita gente, eles estavam ali, eles falavam em línguas que quem passava entendia. Então quem era árabe entendia, quem era egípcio entendia, quem era grego entendia, porque eles estavam falando em línguas. E as línguas que se falam eram línguas das pessoas. Tanto que os discípulos, depois disso, foram para vários lugares, porque vocês sabem que a maioria dos discípulos eram analfabetos, não sabiam nem falar o hebraico, muito mal o aramaico, não sabiam. Mas eles foram a lugares distantes, até na Índia eles foram. Então, vocês veem como o Espírito Santo de Deus trabalhou. E aqui a gente vê que a gente está sempre em pecado, a gente está sempre em iniquidade, a gente não vigia as nossas ações, a gente não vigia as nossas orações, a gente não vigia a palavra, a gente não vigia os conselhos e muitas vezes a gente ali está simbolizando um ovo, mas muitas vezes nós temos certas amizades que quando você vai ver, ela não passa de uma víbora. Por quê? Porque você não orou, você deixou entrar dentro da sua casa qualquer pessoa, porque até mesmo os evangélicos, eles têm inveja de quando você prospera, porque ele não consegue, então ele acha que você também não é digno de prosperar. Por que que você prospera e eles não? Então, para eles, isso não é uma coisa legal. Eles acham que isso não deve, não pode acontecer. Por quê? Claro, Deus dá o sol para mim, dá o sol para o ímpio, dá o sol para vocês, dá o sol para todos nós, como dá a chuva. Mas tem pessoas que sabem aproveitar o sol, tem pessoas que sabem aproveitar a chuva e outros não têm sabedoria e acabam se destruindo por si próprio. Você veja bem, nós vamos aqui em Deuteronômio 5, 23, para vocês verem como Deus, ele é maravilhoso e Deus quer que nós o procuremos com o coração, com amor, que entendemos a palavra dele, que deixamos de ser hipócritas, vaidosos. É bom ser vaidoso? É claro, porque você tem que cuidar do seu corpo, mas vaidade assim, eu gosto de me pintar. Hoje não pintei porque é madrugada, tá começando o sol a nascer, mas eu me pinto sim, boto meu batom vermelho, me pinto, boto meu brinco, tenho minha vaidade, mas não é aquela vaidade de arrogância, é a vaidade de cuidar de mim, como você tem que cuidar de você. Então, nada é pecado se tudo for comedido. Eu tenho meus colares que eu uso quando eu vou sair, tenho minhas pulseiras, meu relógio, meus anéis, tenho, saio, coloco, Deus me deu para isso. Por que que eu não vou fazer? Deus me quer feia? Deus me quer como? Deus me quer linda como uma princesa. E como uma princesa e uma noiva é? Ela é adornada. Ela é cheia ela é pintada, né? Ela tem suas joias. O véu que ela usa naquela época, né? Lá em Israel, em algumas coisas fazem. O véu dela era, como é que se fala? Bordado
com pratas que ela ganhava do pai como um dote, porque se o marido morresse, estivesse ela onde estivesse, ela teria como voltar para casa ou estar na casa de uma pessoa da sua família. Então ela tinha um dote. Por isso que Jesus fala sobre as dracmas, porque as dracmas eram um dote que as mulheres tinham, que eram suas, porque se acontecesse alguma coisa, elas tinham aquele dinheiro, aquela dracmas, para elas poderem chegar à sua família e dizer: ó, o meu marido morreu, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tal. Então elas tinham essa cobertura. E Deus, sendo maravilhoso, aqui em Deuteronômio 5, 26, ele fala, né? Porque em Deuteronômio Deus fala muito conosco. Nós é que não lemos porque temos preguiça de ler. Nós não vamos a Levítico, Êxodo, porque tem muita coisa importante ali. Como para você entender Jesus, você tem que entender o Velho Testamento. E está aqui: e sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas e vendo o monte ardendo em fogo, vos achegastes a mim todos os cabeças de vossa tribo e vossos anciãos, e disseste: eis aqui o Senhor nosso Deus, que nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com um homem e que este permanece vivo. Deus aqui, quando ele busca a fidelidade, né, que eles buscam a fidelidade a Deus, que eles dão a fidelidade deles a Deus no deserto, ali eles se abrem, alguns se abrem, outros continuam com o coração duro, mas eles se abrem porque eles viram, escutaram e saibam que, estando com Deus, a vida deles continua, porque o poder de Deus é imenso e poderia ter fulminado todos eles, mas Deus não fez. Mas quando você tem os seus problemas e você não olha, não percebe que você procurou o seu problema. O seu problema não está na tua veste, o seu problema não está no seu batom, o seu problema não está de você pintar o seu cabelo, usar um brinco, usar um colar, usar um anel, sair de salto, nada disso. O seu problema, sabe onde está? Na língua. Porque desde a hora que você inveja, fala mal, deseja o mal, tudo isso sai de onde? Do seu coração, porque o seu coração é cheio de maldade. Mas quando você limpa o seu coração, você passa a abençoar o seu inimigo, você passa a abençoar as pessoas que te ferem, você passa a abençoar. É difícil? Eu sei que é difícil. Eu não estou com 58 anos à toa, eu sei que é difícil, mas quando você busca Deus, a glória do Senhor, a grandeza, e você escuta a voz de Deus, você começa a executar a voz de Deus. E a voz de Deus quer te dizer o quê? Jesus sempre disse o quê? Seja bom como meu Pai é bom. Dê pão a quem precisa, acolhe a quem necessita. Então, você não vai tirar de você, hoje, nessa época que nós estamos, muitos
estão sendo igual a esses pastores que estão ensinando a palavra, uma profecia e uma palavra, dizendo para que vocês façam pacto com Deus. Deus não fez nenhum pacto com vocês, não. O pacto que Deus fez com você foi que Ele mandaria o seu Filho para morrer por nós, para que nós não tivéssemos a morte eterna. Então, hoje, nós vamos morrer? Vamos, mas seremos salvos da segunda morte. Por isso, Jesus veio, para levar nossos pecados, para nos dar vida, vida em abundância, nos dar sabedoria. Para isso que Cristo veio. Então, quando a gente ouve a palavra, como está ali, quando Deus fala e nós ouvimos, quando Jesus fala, nós prestamos atenção. Quando o Espírito Santo nos fala, nós nos rebaixamos e dizemos: Senhor, Tu falaste, mas eu não entendi. Ore e peça a Deus mais discernimento, porque você estará limpa para fazer tudo aquilo que Deus quer, para executar o bem. Quando você executa o bem, você está fazendo aquilo que Deus pediu, aquilo que Jesus veio para ensinar, tanto que Ele falou: não vim para destruir a lei ou os profetas, eu vim para que se cumprisse. E a lei e os profetas falam de quê? De amor, de respeito a Deus, de caridade, porque todas as vezes que o povo pecava, adulterava, que o povo idolatrava outros deuses e deixava Deus para escanteio, Deus ia e fazia o quê? Em cima deles. Mas não era aquilo que Deus queria fazer. Mas como todo pai, ele tem que ensinar os filhos. Você, quando o seu filho faz uma coisa errada, o que você faz? Você o põe de castigo, você dá uma palmada, você tira o que ele mais gosta, você deixa ele um mês sem sair com os amigos para andar de bicicleta. Por quê? Porque você quer que ele aprenda onde ele errou. E assim é Deus conosco. Então, nós precisamos ler a Bíblia para que nós não sejamos enganados, né? No Instagram tem sobre Malaquias, e eu falo sobre o que eu li todo Malaquias. Eu não leio só o que o pastor fala, porque essa coisa de prosperidade, e que você vai atrás da prosperidade, que você acha tal, não, eu vou atrás da prosperidade. Então, você está ouvindo a iniquidade. Você está fazendo a separação entre você e Deus, porque Deus não te prometeu prosperidade. Deus te prometeu sim, esforça-te que eu te ajudarei. Mas a prosperidade vem de você se esforçar. Agora, você fazer um pacto com Deus, botar ali o dinheirinho que você não tem, que vai faltar na sua carne, no arroz, no botijão de gás, na luz, e você usar esse dinheiro para enriquecer pastores, falsos pastores que são lobos com pele de ovelhas, que estão tirando a sua lã e até a sua gordura. Então, nessa hora, Deus não vai ouvir, porque Ele diz o quê? Que os vossos lábios falam falsidades. Porque você está sendo falso com Deus quando você diz: não, mas eu vou fazer um pacto com Deus, porque Deus vai me dar isso e aquilo. Você está falando mentira. Você está sendo falso para com Deus. Deus não te prometeu isso. Deus te prometeu que Ele mandaria Jesus Cristo para nos salvar,
nos purificar do pecado. Isso não quer dizer que nós não pecamos. Pecamos todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. Mas nós vamos a Jesus, pedimos perdão pelo aquele pecado e aquele pecado nós não cometemos mais. Mas existem milhões de pecados. Por isso precisamos pedir milhões de perdão a Deus, a Jesus, que sentiu a dor por nós. Então, os vossos pecados encobrem o seu rosto. Então, Deus não consegue nem te olhar, porque você está tão cheia de pecado, que quando você recorre a Deus, Deus não está nem aí para você, porque você fala mentira, porque você tem dentro de você o mal. Então, irmãos, vamos ler mais, vamos estar mais voltados ao Senhor, vamos dizer que Ele é o Deus de amor, que Ele é o Deus que precisamos. Vamos adorá-lo dia e noite, noite e dia, pedir perdão pelas nossas falhas, pedir perdão, por tudo que nós passamos. Porque nós somos falhos, somos sim, e nós precisamos de Deus para que Deus possa vir ao nosso encontro. E assim Ele lavar a nossa alma, nos consagrar, fazermos nascer de novo. Eu estou procurando um corinho aqui, mas não acho. Mas depois eu vou achar um corinho pequenininho para que a gente possa, de vez em quando estiver na live, nós possamos ter esses corinhos. Para quê? Para que esses corinhos, eles nos tragam de volta a comunhão, porque hoje nós temos funk gospel, pagode gospel, carnaval gospel, sertanejo gospel. Nada disso. Nós temos que voltar à nossa raiz e nos indignar com este mundo. Nós temos que voltarmos a viver pela proteção de Cristo, em Cristo, porque assim diz o Senhor, porque assim o Senhor o quer. Deus não quer que sejamos enganados para que naquele grande dia Ele vire as costas para nós. Ele não quer virar as costas para nós. Ele quer que nós possamos estar diante dEle com o coração limpo, Ele sabendo que meio a tudo nós ainda, o louvamos, o glorificamos, o exaltamos, o procuramos em verdade, que não nos deixamos enganar por falsos pastores que querem ficar milionários às nossas custas. Nós não temos que fazer isso. Eu não vou louvar esse corinho, mas eu acho que ele é próprio. Eu vou ler para vocês. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Sobre a tua tenda, ó Israel, não vale encantamento. Sobre a tua tenda, ó Israel, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no arraial. Ouve-se vivas de júbilos. Glórias a Deus, jubilamos ao Senhor. Isso está na harpa cristã número 692.
Então, vamos colocar a nossa fé na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor não quer que você minta, que você seja falso, que você não cometa adultério, iniquidade, mas Deus te quer limpo diante dele. Sejamos então limpos diante do Senhor, para que o Senhor possa vir em glória. E nessa glória o Senhor irá nos abençoar em nome de Jesus sempre. Leiam a Bíblia para não serem enganados. Não deixem de ler, porque é a leitura que vai fazer com que você tenha visão de águia, sabedoria, e que você poderá estar sempre diante de Deus, porque você sabe a palavra, você conhece o Deus da palavra, você conhece o Deus que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Você conhece o Deus que fez, que a palavra é muito bonita, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, ele criou. Mas quando ele foi, porque diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então era tudo treva, mas Deus, ele consegue enxergar tudo. Ele estava ali. Mas, desde o começo, Deus já pensava em nós. Qual foi a primeira palavra que saiu da boca de Deus para nos dar vitória? Para que nós tivéssemos um dia vendo essa palavra e vendo que quando ele diz, haja luz, foi a primeira palavra de Deus. Haja luz. A primeira coisa que ele nos deu foi a luz, para que não vivêssemos em trevas. Então não viva em trevas. Aproveite sempre. Está aqui Gênesis 1, versículo 3. Disse Deus, haja luz e houve luz, porque Ele é Deus. Ele é o Senhor. Vamos amá-lo de todo o nosso coração. Fiquem em paz. Fiquem com Deus, que Deus vos abençoe.